Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, e estamos terminando o mês de outubro. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos próximos já a adentrar mês de novembro, logo dezembro, e assim o ano que se termina. Por isso nós precisamos fazer cada vez que se encerra um mês, uma análise, como foi esse mês que se passou, o mês missionário, mês que nós celebramos São Francisco de Assis, celebramos também Santa Teresinha, que nós possamos pensar um pouco sobre isso, as celebrações, a parte missionária, a pastoralidade, a parte da evangelização. O que foi que nós fizemos? E assim também já projetar, fazer alguma projeção para o mês de novembro, que nós possamos estar juntos, rezando juntos, evangelizando juntos. Vamos para a meditação da palavra, acolhendo você também que é novo nesse canal de evangelização. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. E também muitas pessoas me perguntaram por que eu tinha tirado tanto a cruz quanto o Espírito Santo, Como eu estou também fazendo outros trabalhos, eu não estou em casa, eu também estou gravando onde eu consigo, Então, nesse momento, eu estou em Porto Alegre e então eu providenciei aqui, improvisei um estúdio para que eu possa continuar gravando. Então, por isso que não é o mesmo estúdio que eu estava gravando em casa, tá? E outra coisa também, como muitas pessoas preferirem, a grande maioria preferiram continuar meditando a palavra com a Bíblia, nós vamos continuar então com a Bíblia, certo? Mas aquelas pessoas que querem adquirir a liturgia diária, eu vou enviar a liturgia diária. Basta vocês mandarem uma mensagem, eu vou enviar a liturgia diária também, certo? Então, tiradas as dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem e eu puder responder, podem escrever também nas mensagens. Vamos para a meditação da palavra nesta terça-feira, dia de oração também para os nossos queridos falecidos. Logo também celebraremos o dia de finados, dia 2, com a oração especial também por eles. Evangelho de hoje retirado de Lucas capítulo 13, versículos 18 até o versículo 21. Vamos acompanhar juntos. Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus? Com o que eu poderia compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pegou e lançou em sua horta. Ela cresce, torna-se árvore e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos." E disse ainda: "Com o que eu poderia comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, eu gosto muito desta parábola, ou poderemos dizer 2 parábolas para explicar um pouquinho do contexto do reino dos céus, porque ao mesmo tempo que são muito simples, são muito profundas. Porque são 2 situações que são distintas. Não pela quantidade, porque as 2 são de quantidades pequenas, assim como o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, ou uma das menores de todas as sementes, e assim como uma pequena porção de fermento que é misturado à farinha e faz com que o pão possa fermentar e assim crescer, E quando Jesus fala sobre isso, Ele está olhando para cada um de nós e falando das nossas potencialidades. Por que Jesus pensa sobre isso? Porque às vezes nós nos achamos muito pequenos para a evangelização. Achamos que aquilo que nós fazemos não vai surtir um efeito, não vai fazer com que surja uma grande transformação, mas Jesus está justamente falando sobre isso. Não é o muito, não são as grandiosidades, mas aquilo que nós podemos fazer
no coração de uma, de 10, de 20, de 100 pessoas. Por quê? Porque isso vai se transformando. O grão de mostarda, se ele não é lançado à terra, poderia dizer que ele seria insignificante. Mas a partir do momento que ele é plantado, ele germina, cresce a ponto de as aves fazerem ninho nas suas sombras, nos seus ramos. Assim também, aquela pequena porção de fermento que acaba atingindo toda a massa e assim faz com que ela cresça. Quem sabe essa seja a grande missão que nós recebemos de Deus. Não de subir a um púlpito, a um palco e falar para uma multidão, mas do dirigir a palavra para uma pessoa, para aquela que nós conhecemos que está precisando, que está doente, que está desempregada, que está desesperançada, que está vivendo uma crise familiar. Para esta pessoa que nós fomos enviados para enviar a palavra de Deus. E aí você sabe quem são essas pessoas, ou esta pessoa. Aquela pessoa que trabalha contigo, que mora contigo, que é sua amiga, que é do seu grupo de oração, da sua pastoral. E aí você diz, eu tenho uma palavra para você. E você direciona para ela a palavra de Deus, esse vídeo que você está acompanhando. E ali que acontece a transformação. Não somos nós que transformamos. É Deus que age no coração da pessoa para ela ser transformada. É o agricultor que faz a semente germinar? Não. O agricultor semeia a semente, ele planta. Quem faz ela germinar? Aí é a obra de Deus. Quem faz ela crescer? É a obra de Deus. O que nós precisamos fazer? Cuidar, regar, adubar. Então esta é a nossa colaboração. Nós precisamos semear e depois participar no cuidado, mas a ação direta é de Deus. Assim também nesse exemplo do fermento. O que nós precisamos fazer é misturar, nós precisamos colocar o fermento na farinha. E aí depois que aquilo ali fica fermentado, a fermentação não depende de nós, mas da própria ação daquele fermento. Para isso que ele foi enviado, para isso que ele foi criado. Então nós precisamos respeitar estas etapas. Às vezes nós queremos fazer tudo, nós queremos plantar, nós queremos fazer com que ela germine, nós queremos fazer ela crescer, nós queremos regar, nós queremos adubar, nós queremos fazer com que ela produza frutos, mas isso não cabe a nós. Nós precisamos fazer o que cabe a nós. E o que cabe a nós aqui nesse contexto do Evangelho é plantar, colocar esse fermento. O restante, precisamos deixar que Deus faça na vida de cada uma das pessoas. Nós somos colaboradores de Deus. Nós não somos protagonistas de toda a evangelização. O nosso protagonismo está no semear, no levar a palavra de Deus para as pessoas, nesta atitude de rezar por alguém. Esse é o nosso protagonismo. O restante nós precisamos deixar para Deus. Não é simplesmente deixar por deixar, mas é respeitar o lugar de Deus na nossa vida, nesta ação de Deus em nós também. Certo? Então vamos pedir que Deus nos abençoe. Coloque também na nossa vida, aqui no nosso pensamento agora, no final desta oração, para quem nós precisamos enviar a palavra de Deus hoje. Se você já compartilha com um grupo, mas pense em mais alguém. Aquela pessoa que te pediu orações esses últimos dias, aquela pessoa que perdeu alguém querido, que agora está abatido, está triste, até mesmo aqueles jovens, adolescentes que estão nessa dificuldade até de conseguir um emprego ou até de definir, qual o curso que vão abraçar para estudar, se tornar bons profissionais. Enfim, todos os contextos da nossa vida vamos colocar em oração, dando direção a partir destas simples parábolas que nós ouvimos hoje.
da semente do grão de mostarda e também do fermento que transforma a massa, que transforma aquilo que está à volta. Que nós possamos pedir a bênção de Deus e estar com o coração despojado, aberto, porque Deus quer agir em nós e através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.